que você falou que hoje os homens eles não querem relacionamento sério, né? Sim. Que o cara ele vai Quer lá, o ônus pega, e não ele quer o bônus, mas não quer o ônus. Vamos dizer assim, né? É. Colocar entre aspas essa questão do ônus, né? Mas o que a gente vê muito e conversa com muita gente, até a gente vê questão da internet, assim, né? As mulheres também, elas não estão com valores bem definidos. Muito. Triste. Porque, assim, o cara, realmente, muitos dos caras não querem um relacionamento sério, o cara não tem isso que você falou, de chegar, assumir, ir no parque, pagar o sorvete. Mas a mulher, ela tem um parceiro por dia. Um parceiro por semana. E aí, você comparando, esse cara, será que também não é um reflexo de atitudes que ele vê no mercado? De ele não querer? Ou ele tá entrando, ou ele tá buscando isso em locais que ele não tem que buscar? Quando nós mulheres fomos criadas e nós fomos retiradas da costela do Adão, a costela ela protege o quê? O pulmão e o coração. A mulher foi feita a protetora das emoções do homem e da vitalidade da casa. A mulher protege o clima, o ar da casa. Se a mulher é estressada, a casa é estressada. Se a mulher é organizada, a casa é organizada. Se a mulher é acelerada, a casa é acelerada. Só que quem é que protege a costela? A costela não está protegida pelos braços? Sim. Quem é o cabeça, o protetor, o condutor? O homem. Quando você falou brincando, e eu sei que foi dessa proteção, foi exatamente isso que o inimigo fez. Nós mulheres fomos criadas para ser a influência divina na sua vida. Só que quando Adão e Eva pecaram e eles se distanciaram emocionalmente e espiritualmente, o homem deixou de ouvir a mulher e começou a tratar ela como a sua inimiga. Assim como a mulher começou a deixar de deixar o homem conduzir e começou a tratar ele como seu inimigo. Quando eu falo que eu sou uma flecha na aljava do Senhor e eu vou invadir o território, é inimigo. E não você que é o meu inimigo. Mas o inimigo da nossa alma causou essa guerra entre homens e mulheres para nós nos tornarmos inimigos um dos outros. Sendo que, na verdade, você é um rei e eu sou uma rainha. E nós juntos servimos um reino e somos maiores e mais fortes. Mas vocês estão vendo reinos, famílias, igrejas, empresas fortes? Ou vocês estão vendo eles destruídos, destituídos e com a base completamente bagunçada? Porque quando homens e mulheres estão em unidade de visão, de missão e de comunicação, nada nem ninguém segura. Então, com essa brincadeira do Bruno, ele abriu o looping para mostrar que o nosso inimigo nos enganou a tal ponto de as mulheres pararem de se deixar ser conduzida com os homens por medo, por insegurança, por achar que ele não é o suficiente. E começaram a não dar mais ouvido para ele. Assim como o homem, quando a mulher está sendo a influência. Lembra quando a mulher fala assim, lindo, sua esposa fala, lindo, não fecha aquele negócio, ó, não vai por ali. Aí você acha que a mulher é chata, ela quer mandar em mim, ela quer controlar. Essa vozinha que vem, mas que mulher chata, tudo ela quer falar, o que eu tenho que fazer. Na verdade, vocês já perceberam que a mulher tem o sexto sentido? Sim, aguçado? Sim, Isso é verdade. Sim, isso é verdade. Esse sexto sentido nada mais é que o poder, o superpoder que a mulher tem dado por Deus, assim como o homem tem o dele, a mulher tem uma conexão especial com o Espírito Santo, porque ela foi criada à influência divina. Por isso que mãe, vó, tia, irmã, quando ela fala uma coisa, gente, acontece em 90% dos casos ou não? Quando ela fala, não fecha aquele negócio, não vai com aquele amigo, aquela amiga é esquisita, ela não é. A mulher tem a influência divina, esse sexto sentido aguçado. Quando você fala, Priscila, poxa, você falou aí dos homens, de não ter esses homens viris e tal, mas quando a gente olha para as mulheres, elas estão aí uma por dia, tá uma bagunça hoje em dia. Eu falo que essas são as filhas de Perva, né, gente? Elas ainda não se enxergaram, não são as filhas de Eva, elas estão as filhas de Perva. Aí as filhas de Perva que não se enxergaram, pode colar aqui na Rainha Mãe, que a irmã delas, filha de Eva, vai ajudar elas a se enxergarem. Mas quando a gente vê essas mulheres agindo ou reagindo assim, Bruno, posso te falar uma coisa? Pô, a gente também, homem, tá assim. Um homem de verdade não vai justificar, ele vai se posicionar. Porque o pai Adão, ele teve a omissão. Eu chamo de síndrome de Adão quando os homens agem como o pai de Adão. Porque ele foi omisso quando ele permitiu Eva andar sozinha. O permitir é porque ele era um controlador? Não, é porque Deus falou assim, ó, 2 é melhor do que 1. Porque os 2 juntos são mais fortes que um sozinho. Se Adão estivesse com Eva na hora que ela estava lá passeando pelo jardim, dando conversa pra cobra que ela não devia... Adão tinha olhado e falado, linda, bora daqui, que esse negócio aí tá esquisito. Cobra não fala, o que tu tá conversando com ela? Já tinha dado um jeito e a gente não tava nessa desgraça. Só que Adão foi omisso no papel dele de protetor, de condutor. E tava fazendo não sei o que a mulher também largou lá.
Então, quando os homens largam as mulheres... Hoje em dia, por exemplo, teve um dia que eu tava no Uber, gente. O cara recém-separado. Tava até com o sapatinho de neném, assim. Eu comecei a conversar com ele. Tem até um quadro que eu criei nos meus stories no Uber com a Pri. Eu amo o Uber. Inclusive, eu faço questão de andar de Uber porque eu vou trabalhando ali. Mas eu sempre engajo uma conversa quando Deus toca o meu coração e falar algo com eles. Eu vi aquele sapatinho de criança, comecei a olhar porque eu sonho em ter minha família, sonho em ter filhos. Não sei se ainda vai ser possível e tal. Mas eu choro vendo assim. Pô. Ah, que bom. Olha lá, o Messi já torcendo por mim. Eu quero, sou doida. Aí eu vou falar, Priscila, mas tu vai ter filho nessa geração? Vou, minha filha. Tá vendo essa energia goiana com italiana? Minha filha já quer assim, ó. Tudo a cara da mãe e do pai. Bora, gurizada. Tudo pro futebol, pra natação, comer brócolis, ser saudável. Comer brócolis. Adoro. Não, é porque já tem que pôr o brócolis, senão vai só na batata frita, né, gente? Exatamente. Tem que doutrinar desde cedo, hein? Ah, já desde cedo mesmo. Mas olha só, esse Uber, pra falar, Bruno, da pergunta que você me fez. Olha que doideira. Ele tava lá, viu o sapatinho, comecei a conversar. Aí perguntei um pouco, ele falou que tava acabando de passar por um divórcio. Que tava triste, mas ao mesmo tempo bem resolvido, que eles terminaram bem, né? Mas ele falando, pô, a gente começou a conversar. Resumindo, sabe qual era a maior dor dele? Porque ele, desde o começo, quis deixar ela sempre, tipo assim, à vontade. Ai, Priscila, pra eu não passar que eu era aquele cara opressor, controlador, eu sempre deixei ela fazer o que ela queria. O resumo da ópera é que esse ela fazer o que ela queria, ele se tornou um banana trouxiane que ela não respeitou mais e ela, com essas ideias feministas malucas, tocou o terror no casamento dela e agora teve até vez um que arrependi, eles voltaram uma vez e depois de fato separaram e no final a tristeza dele é porque ele não foi um homem viril e não tinha conseguido conduzir o casamento dele, a esposa dele, o relacionamento e ele estava frustrado, separado, falando que estava numa boa porque ele já não tinha mais nada porque as pessoas não sabem se relacionar. Então quando você me pergunta, poxa Priscila, esse bando de mulher que tá aí também pegando um por noite, gente, você vai se relacionar com essa? Você é um homem de alto valor? Agora, por que uma mulher de alto valor, então, é julgada no mesmo buraco que essa? Ou então entra o problema dessa geração. Lembra que eu falei que a falta de virilidade é a falta de maturidade? Os homens olham para uma mulher madura como eu e dizem que tem medo. Sério mesmo? Eu vivi... Os caras falam que tem medo? Eu já ouvi muito isso. Eu ouvi um amigo falando assim, Priscila, um amigo na academia falou assim, Priscila, você assusta. Porque você é inteligente, você fala o que você pensa. Eu falei, uai, mas eu não sabia que você é inteligente. Ser inteligente é... Assustar, eu tô andando armada, eu tô andando com uma machadinha. Quando a mulher, que você tá num lugar... Porque assim, eu vou falar como homem. Sim. Quando você tá num lugar, num ambiente, qualquer que seja o ambiente, aí depende do ambiente. Que chega uma mulher posturada, o homem sabe, cara. O cara bate o olho e fala, puta, aquela mina ali, ela é advogada, ela é engenheira, fala bem pra cacete. E, cara, o cara realmente, se for um cara, óbvio, eu não dizer que eu me assusto com isso, não. Mas eu acho que, de certa forma, os caras, em geral, têm medo de encostar perto dessa pessoa. Agora, você me fala, mas eu vou. Mano, normalmente os caras que vai e se sabe disso, é o cara que já tomou 2, 3. O cara não vai de cara limpa lá. Nem fudendo. Fato. Isso é nós somos homens. Que isso? Mas é verdade. Isso é verdade. Isso acontece. O cara, vou lá de cara limpa. Porra, mas e aí, cara? Tem que ir de cara limpa. Vai cheia. Gostei do Brunão de Adão. Não, tem que ir de cara limpa. Tem que ir de cara limpa, mas os caras não vão de cara limpa. Então pronto, mesmo. Você falou o que acontece nessa geração. Os homens fogem de qualquer sinal, porque na verdade eu não sou uma mulher perigosa, eu não ando armada. Olha o medo que eu causo nos homens. A cara da leoa do Éden. Agora, você já viu o leão correndo da leoa, gente? Você já viu o senhor águia olhando para a senhora águia e falando, ai, senhora águia, você é muito posturada, senhora águia. Você tem uma visão a longo alcance de 8 quilômetros de distância. Ai, que medo, eu vou fugir de você. Porque na natureza irracional, eu nunca vi um senhor águia fugindo da senhora águia. Na natureza irracional, eu nunca vi um leão fugindo de uma leoa. Ele vai para cima na jugular e ainda faz uns 4 filhos com ela. Mas na natureza que pensa, os homens de hoje em dia têm medo de uma mulher inteligente, de uma mulher que é de Deus, que vai na igreja, que se arruma, que treina, que estudou inteligência emocional. Detalhe, aqui eu estou no meu trabalho servindo. Eu sou assim 24 horas? Eu falo assim 24 horas, é como o dia, tem manhã, tarde e noite. Você já viu as estações? Primavera, verão, outono e inverno?
Eu sou essa mulher, eu tenho nuances ao longo do dia. Por isso que eu falei, aonde tem falta de conhecimento, tem o julgamento. Eu estou aqui num podcast quente, empolgada, querendo entregar o meu melhor para servir todo mundo que está ali conosco. Eu sou assim 24 horas, eu sou assim na minha intimidade. Quando alguém me chamar para sair, conversar. Ou seja, gente, numa geração de homens que fala que tem medo de uma mulher que pensa ou que é inteligente, isso me assusta. Porque quer dizer, então, que ele não pensa e ele não fala o que pensa e não é inteligente? Então, porque Deus criou a mulher como uma auxiliadora idônea. Então, o que está faltando é idoneidade. Se os homens têm medo de mim, quer dizer que eles estão abaixo. E eles foram criados para ser cabeça. Quer ser o cabeça, sobe sua régua. Inclusive, teve um cara uma vez de uma igreja que chegou em mim, queria tal. Ele falou, não vou nem falar igreja para não queimar o filme, né? Porque ele falou, porque sua régua de princípios é muito alta. Aí eu fiquei mal, fiquei triste. Eu falei, meu Deus, será que eu tô tão doida assim, sendo tão exigente? Gente, mas eu só tava seguindo a palavra de Deus. Quando o cara falou que a minha régua de princípios era muito alta, eu olhei e falei, mas peraí, se eu tô seguindo só a Bíblia, a palavra de Deus, quer dizer que a minha régua de princípios tá balizada no Senhor. Se a dele não tá, é que tem alguma coisa esquisita. Então o cara me fez sentir mal, falando que a minha régua de princípios estava muito alta, sendo que ela só era balizada na Bíblia. Mas o cara ia na igreja e não queria viver a Bíblia. Ele queria mesmo era curtir o bem bom, então, mas fazer o que é certo ele não queria. Exatamente. Então, quando um homem olha pra mim e fala, não todos, óbvio, né, mas a maioria, eu tenho... A Priscila assusta, pra mim é triste olhar e falar, nossa, esse homem se sente inferior a mim. Esse homem não trabalhou a inteligência espiritual, emocional e física dele para ele. Por exemplo, eu me cuido para Deus, para mim e para quando chegar meu marido. Eu nem tenho ele ainda. Mas quando ele chegar, eu falo, nossa, linda, você se cuidou, né? Emocionalmente, fisicamente, estou aqui resguardada. Pô, eu quero que ele tenha orgulho no bom sentido da mulher que eu sou. Eu me resguardo para ele, já pensando nele. Não tô por aí ficando com um monte de cara, não fui achado na lata do lixo, nem a boca, nem o corpo, nem nada. Agora, quando você fala, Priscila, e essas mulheres que estão pegando um monte de cara? Simples, qual é a sua atitude? Você vai ter a omissão de Adão ou você vai ter a autorresponsabilidade de falar, eu vou agir assim, independente de mulher XYZ. Porque os caras querem justificar uma coisa com a outra e não justifica. Por que estão faltando mais homens viris? Porque eles ficam justificando. Porque mulher também tem assim, parece criancinha no parquinho brigando, piti, patapá, tapatapá. Autorresponsabilidade. Não sejam omissos. Se tem mulher que tá pegando, pegando, mas se o cara tem postura, o cara não vai falar isso, né? Mas agora, a maioria fica com essa discussão na internet, né? Vamos falar de internet? Você falou um bate-boca gigante. Os caras têm medo. Né? Tem um outro lado também que eu acho, como homem, dessas questões. Os caras têm medo. Na verdade, o cara tem medo de compromisso. Ponto. Não é muito medo da... Porque assim, você é uma mulher de valor. Você tem seus princípios. E regras, tipo assim, a gente já recebeu milhares de pessoas aqui e gente que fala assim, cara, eu tenho uma régua, eu tenho princípios. O Fabrício que falou, né, uma vez, eu vou perguntar pra menina, Fabrício, mas qual que é como que a mina... Cara, primeiro eu vou perguntar o que ela faz. O que você faz? É só estudo, tal. Legal, só estudo, mas você lê, você gosta de ler livro. E ali, ele vai falando que ali ele já vai fazendo xizinho. Porra, essa não serve pra estar do meu lado. Então, pro lado do homem, quando vê uma mulher posturada, ele vai falar, bom, essa mulher, ele bate o olho e fala, essa mulher, ela é inteligente. Só que ele fala que, cara, essa mulher, eu vou ter que ter compromisso com a mulher. Não vai ser um lance. Não vai ser um lance. É isso mesmo. Então, isso aí afasta realmente. Não vou chegar pegando aqui ali. Os caras mesmo da academia falaram, Priscila, dá pra ver que você é uma mulher de respeito. Então a gente oi, rainha, tudo bem. Os caras ficam ali. Mas aí por que não acessa? Porque tem medo ou fogem de compromisso. Exatamente. Às vezes não é que o cara tem... eu tenho medo porque eu não tenho um argumento, ou eu não tenho capacidade intelectual de conversar com a pessoa. Não. Às vezes ele tem. Só que ele não quer um compromisso. Ele sabe, essa mulher é uma mulher de valor. Se eu quiser me relacionar com ela, vai ter que ser algo sério. Eu não quero algo sério. É isso que está acontecendo realmente. E aí, inclusive, quando a gente fala de comportamento e posicionamento, entra até uma coisa, Bruno e Meso, que é um pouco assustadora, que hoje, quando você vai tratar um homem como um homem de alto valor, mesmo que talvez ele não seja, veja bem, todas as vezes que se tem alguém que vai frequentar minha casa ou algum lugar, eu faço questão mesmo de elevar essa moral dos homens, porque
Gente, é muito triste, muito feio um homem que não é um homem viril. Então, vou te dar um exemplo. Se você vai visitar minha casa, muitas vezes eu vou colocar você na cabeceira da mesa. Eu vou te colocar num lugar de honra. Eu sirvo o seu prato, eu faço questão de servir o prato de quem está na minha mesa. E eu percebo que os homens ficam completamente assustados, porque falam assim, de onde que saiu isso? Porque eles não sabem mais ser tratados como homens. E eu faço questão, porque aí eu sei... Bateu o biohacking, né? Eu olhei na Bíblia, vi a Ruth e já falei, essa, Esther, essa. Já peguei todas as pérolas de sabedoria das rainhas da Bíblia, meu amor. Já vi onde que Eva, onde que eu tô, essa aqui agia assim, essa aqui. Gente, Ruth deu show, né? Com aquele Boaz. Deu show de comportamento como mulher, né? Foi lá, arrasou daqui, dali, tava humilde ali. Quando aquele homem... Gente, tem homem mais viril do que Boaz na Bíblia? Você viu a atitude daquele homem? Porque eu falo que só um verdadeiro rei consegue enxergar uma rainha antes dela ter coroa na cabeça. Porque Ruth estava lá naquele lagar, estava viúva, cuidando de uma sogra que nem precisava mais, mas ela, por princípios e valores, decidiu ficar quando ela podia partir, o que é o problema dessa geração. As pessoas acham que elas querem se prender por uma aliança, por um nome de relacionamento, mas elas decidem partir porque elas não têm princípios, e quem não tem princípio não tem posicionamento. As pessoas vêm atrás de mim para construir um posicionamento profissional, mas elas não têm clareza do posicionamento profissional porque elas não têm clareza do posicionamento pessoal. E uma pessoa só tem posicionamento quando ela tem princípios e valores inegociáveis. Então, quando Ruth decide ficar, quando ela poderia partir, ela é guiada por princípios e não por circunstâncias, emoções ou falação alheia. Até porque a outra nora, que a gente nem lembra o nome, foi varrida na história da humanidade da Bíblia, virou pó, porque ela não teve espírito de ousadia, amor e equilíbrio suficiente para ser guiada por princípios. Ela se deixou guiar pelas emoções, pelas circunstâncias e pela opinião alheia. Mas quando Ruth decide ficar, sendo que ela podia partir, ela começa a abrir uma nova história. Quando ela decide obedecer a princípios, que é o mal dessa geração, como, por exemplo, Deus fala que o sábado é o dia que ele abençoou, descansou e santificou. Por que todo mundo vai no domingo na igreja? Por que todo mundo pega o domingo para ser o dia da família que não faz nada e trabalha? Em nenhum lugar de Gênesis Apocalipse eu encontro Deus mudando o sábado para o domingo. Em nenhum lugar de Gênesis Apocalipse eu encontro Deus falando que depois que Jesus ressuscitou no domingo, o domingo se tornou o dia de santo, de descanso e abençoado. Não existe. Não existe. Tanto que em Mateus Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Cumprir é mostrar como que faz. Ele falou, céus e terra passarão e nem o i nem o tio vai ser retirado da lei. Ou seja, é isso aqui que é o certo, Deus não muda. Por que eu disse isso? Quem é guiado por princípios sabe direcionar. Quando Ruth decide ficar, podendo partir, ela abre um novo capítulo da história dela guiado por obediência. No começo não parece fácil, como muitas vezes não foi a minha vida. Porém, quando ela estava ali servindo ao Senhor, fazendo o que era certo por princípios, um verdadeiro homem viril, agora que vão ver. Naquela época já, gente, você acha que todos os homens eram viris? Porque Ruth estava lá catando o que caía, né? Sim. Tudinho. Para quem não conhece a história, depois dá uma lida lá em Ruth na Bíblia pra você ver que história linda e maravilhosa. Não é sobre o romance, porque ali não teve romance, ali teve amor. Sim. Amor, ele não começa com romance, ele começa com uma decisão. Porque Boaz decidiu saber quem que era aquela mulher, de onde ela veio, o que estava acontecendo, por que ela estava ali. Cadê a família dela? Quem que está cuidando? É viúva? E quando ele foi atrás dos responsáveis, olha a atitude de um homem viril. Por isso que eu falo que eu gosto de homem com A. Não é homem com H, não. É homem com A. A de atitude. Um verdadeiro homem viril. O Meso curtiu. Gostei. O Meso tá virando meu amigo aqui. A gente já tá ficando. Gostei. Gostei desses dois, gente. Eu tô sentindo que a gente vai voltar mais vezes. Eu gostei desses dois. Eu quero ter meu podcast pra levar eles, gente. Porque eu gostei já demais desses dois. Com o maior prazer. Vambora. Mas olha pra você ver que atitude de homem viril. Boaz foi o único que se incomodou em não permitir que a situação continuasse como estava. Ele foi um verdadeiro homem que reinou e governou sobre aquelas coisas. E ele nem era o rei, ele era o braço direito do rei. Só que antigamente o braço direito do rei tinha mais poder que o rei. Então, olha só, Ruth estava lá catando o que estava caindo ali, gente. Tinha um monte de homem comum ao redor dela, não tinha? Sim. Tinha ali uns ladrões que também estavam roubando o que caía, etc. E tinha os bobos da corte, que não sabia nem o que estava fazendo lá. Só que um verdadeiro rei olhou de longe e falou, quem é aquela ali? De onde ela veio? O que ela está fazendo aqui? Foi descobrir, falou, deixa cair mais para ela, porque ela está catando só o restinho. Se essa mulher é uma viúva, está cuidando ainda da sogra, não está dando nem para ela fazer bolo e pão direito. Um homem viril de verdade, ele tem prazer e tem poder e autoridade por ser um homem viril de falar, eu vou prover, eu vou conduzir e eu vou proteger essa mulher. O papel original do homem é proteger, prover e conduzir. E ai dessa geração mimizenta,
que tem medo de conduzir, prover e produzir. Literalmente, Boaz foi um homem macho Que alfa. missão essa, hein? Essa é a missão. Poderosa. Sabe por quê? Sabe por que vocês estão cada vez se tornando moles, fraca e banana? Porque vocês não tomaram posse disso. Na hora que você se conecta com Deus e fala, eu sou o cabeça, o líder dessa casa, dessa família, desse relacionamento. Porque antes de ter uma família e relacionamento, para chegar numa mulher, você não tem que ser um homem com A de atitude? Sim. Vai chegar numa mulher comigo. Sabe o que meu amigo na academia falou? Inclusive o Enzo Becker, ele falou assim, Pri, eu acho que os homens têm medo de chegar em você, porque você é tão inteligente, eles acham que não vão ter assunto, não vão ter conversa. Eu falei, gente, mas isso aqui é sobre relacionamento com Deus, é sobre curiosidade, é sobre eu sou muito curiosa. O que é essa cor? O que é essa asa? Os caras não sabem conversar. Olha, essa asa, seja um cara interessante. Se você está interessado, seja interessante. Mas hoje em dia não tem tanto interesse, porque a oferta e procura é tão grande que as outras estão se jogando em cima deles. Elas não precisam conquistar. Como as outras se jogam no direct, no WhatsApp, na casa, na cama, não vai precisar conquistar uma Priscila e ser interessante. Mas comigo não vai mudar, porque eu sei o que é bom e é nesse lugar que eu vou estar. Então, o Boaz foi um homem extremamente viril. Gente, não tem nada mais apaixonante. Agora, quando um homem é extremamente viril, ele tem uma mulher extremamente feminina. Porque como é que essa história vai sendo conduzida? Ela era uma mulher comum aos olhos de todos, mas para Boaz ela era uma rainha. Na alma e no espírito, mesmo que talvez no corpo ela não tivesse tanto. Porém, ele deve ter visto algo que chamou a atenção também nela, seja no comportamento, talvez o jeito de Ruth pegar o que estava caindo era extremamente feminino, talvez mesmo na pobreza dela, o lenço que ela estava, o cabelo, ele viu uma feminilidade, porque, gente, mulherada, vamos lá, eu não sou visagista à toa, não se iludam. Os homens são visuais. Ai, Priscila, eles são interesseiros. Não, eles são visuais, meu amor. Deixa eu te contar o segredo. Isso aqui tá lá no princípio, na origem. Quando Deus criou Adão, ele estava lá, ó, era um boneco. Quando Deus soprou e houve vida. Quando aquele Adão abriu o olho, gente, primeira vez que ele abre o olho, o que o Adão viu? Deus. Perfeito mesmo. Acertou em cheio. Agora imagina você ver Deus. Você tem dimensão do que é ver Deus? Você tem noção que ele viu toda a beleza, criatividade, amor, justiça, autoridade personificada? Você tem noção da extrema beleza que Deus tem? Você já parou para pensar 5 segundos na extrema beleza, poder, autoridade, leveza, diversão, tudo junto em Deus? Aí Deus vai fazer a primeira cirurgia, põe ele para dormir de novo. Deu um sedativo, Adão dormiu, tirou da costela dele. Quando ele abre o olho a segunda vez, gente, o que ele vê? Vem até a musiquinha. Cadê o fundo musical? Gente, abriu os olhos a segunda vez. Imagina aquele desbunde de mulher. Aquele cabelo que o sol batia, assim, ó, brilhava mais que o ouro. Entendeu? Aquela seda de pele, mais macia com a seda. Aquele andar, assim, que era mais cintuoso do que uma pantera negra. Pensa a tal da Eva. Não, o absurdo de mulher, que era aquela mulher. Gente, como que você acha que o homem não é visual? A primeira coisa que aquele homem fez, abriu o olho e viu Deus. A segunda, viu a mulher. Não tem como, eles são visuais. É assim, ó, bateu, olhei, gostei, não gostei. É bonito, não é. Não tem a ver que ele é interesseiro, isso aqui, ele é visual. Agora, os homens, a mulher é o quê? Auditiva. Porque quando Eva foi criada, antes de ela abrir os olhos, a primeira coisa que ela ouve, tá lá na palavra, Adão vira e fala, uau, essa sim é sangue do meu sangue e carne da minha carne. Ele tomou posse do que era dele. Por que mulher de verdade como eu gosta de ser cuidada, protegida, provida, e o homem fala assim, ó, aqui tem governo, aqui tem gerência, essa mulher é minha, essa casa é minha, porque nós fomos criadas para isso. Adão tomou posse do que era dele e falou, uau, essa sim é sangue do meu sangue e carne da minha carne. E no original do hebraico, quando a gente vê essa expressão uau e essa fala, no hebraico ele é falado cantado. Então é como se Adão estivesse declarando um poema e uma canção para Eva. Quando a gente fala de vocês darem uma cantada na mulher, esse dito popular vem dessa origem na Bíblia. Essa cantada que o pai Adão cantou um poema e uma canção para Eva. Por que as mulheres, gente, custa caro elogiar? Não. Custa muito da sua nada. viralidade você chegar e falar, linda, olhar alguma coisa hoje e falar assim, nossa, Pri, esse formato do seu cabelo é diferente, ficou bonito. Sabe quantas vezes por dia uma mulher ouve elogio? Praticamente nenhuma mais hoje em dia. Não é sobre uma estética, mas é sobre, sabe quanto tempo, quanto dinheiro e quanta energia pela cultura que nós vivemos leva para fazer uma unha dessa em gel? Para esse cabelo aqui estar sedoso, macio, pintado com esse corte? A mulher gasta muito mais tempo, dinheiro e energia se arrumando para estar de uma forma que antes era natural para ela.
E não é porque ela é interesseira para ouvir um elogio, porque do mesmo jeito que vocês são visuais, olha como Deus é inteligente. Ele cria vocês visuais, porque nós originalmente éramos lindas, maravilhosas, e hoje a gente se cuida para isso, mesmo que a gente perdeu muito do vício natural. Mas ao mesmo tempo Deus criou o homem para falar e conduzir a mulher, a família e tudo através da palavra. Então, quando o pai Adão elogia a Eva, quando vocês elogiam, quanto que custa você chegar hoje para sua mulher falar, linda, nossa, mas essa sua pintinha aqui é um charme, hein? É verdade.